se os dias da semana fossem uma grande família? Eu amo quando vocês me dão essas ideias. Primeiro... Oi, eu sou a Cherry. E bom, como vocês viram no vídeo, essa ideia de fazer uma família baseado nos dias de semana, eu resolvi fazer isso no The Sims. Até porque eu jogo bastante The Sims, então eu resolvi trazer isso. E bom, eu comecei pela Senhora Domingo. Antes de começar a falar, eu deixei o sobrenome deles como Feira. Eu achei bem legal e eu apelidei eles de Família Feira, que eu achei bem interessante fazer isso. Bom, como vocês podem ver, eu comecei pela Senhora Domingo e eu me baseei um pouco no vídeo que eu vi, mas eu também não queria me basear totalmente. Então, eu queria que a Senhora Domingo, ela tivesse uma vibe meio triste, meio melancólica, com tons de azul, tons de roxo. E, bom, eu demorei bastante pra fazer ela, eu não achava um cabelo que combinasse com ela, eu queria que ela tivesse uma vibe meio... tô triste, sabe? Que eu acho que o domingo é meio melancólico, então eu queria que ela trouxesse isso. Então eu demorei um pouquinho pra fazer ela, pra conseguir tornar isso algo que eu conseguisse, tipo assim, entregar o que eu queria. E eu tinha que fazer isso em todas as roupas dela, seja a roupa que ela vai vestir no dia a dia, seja algo mais social, que eu tentei deixar o menos social possível, porque pra mim a Senhora Domingo, ela não usa roupa social. Eu acredito que ela sempre tenha roupas mais confortáveis possíveis, né? Então eu tentei trazer isso nos tons que eu acredito que ela sempre usaria, tons mais azuis e roxos. E em questão do biquíni também eu coloquei a boia, porque acredito eu que quando ela vai para uma piscina, ela queira dormir e relaxar. Então foi isso que eu fiz. E no final eu vou mostrar pra vocês como ficou tudo. Eu tentei também colocar nas aspirações dela o que combinava com ela, uma vibe mais melancólica e tudo isso. Tô mostrando aí como ficou tudo, essa roupa meio social. Sobre atividade física, acredito que a Senhora Domingo não é fã de atividade física, então eu coloquei uma roupa mais, de vez em quando que ela possa fazer. E é isso, eu optei por roupas mais confortáveis possíveis pra ela. Gente, eu gostei bastante de como a Senhora Domingo ficou. Eu acho que ela trouxe a vibe que eu queria, que ela, sabe, você olhasse pra ela e sentisse que ela é uma pessoa melancólica, etc. Bom, eu tentei trazer também nas inspirações, nas coisas ali, uma vibe melancólica pra ficar mais baseado nela. Então eu coloquei Soturno, Solitária e Asseada. E aí ficou Domingo Feira, a Senhora Domingo Feira. E passamos para o filho mais velho, o Segunda-feira. Gente, já vou deixar claro que eu sou péssima fazendo homem no The Sims, então eu demorei um pouquinho pra conseguir fazer. Não gostei do jeito que ele ficou, mas acredito que eu tenha passado a vibe que eu queria. Que é o quê? O Segunda-feira, ele é um adolescente ainda. E aí queria deixar essa vibe de adolescente e também uma vibe segunda-feira, que ele vive de café, tem um cafezinho dele na mão ali. E só que ao mesmo tempo ele é um adolescente que tá sempre ocupado, tá sempre com sono, então ele vive de café ou até mesmo de energético. E foi bem complicado fazer ele, na verdade, como eu disse, eu sou péssima fazendo homem no The Sims, então eu tava procurando o que eu ia colocar nele, como que eu ia passar essa vibe adolescente e ao mesmo tempo a vibe que a segunda-feira tem. Eu coloquei espinhas nele até e eu fiquei um tempão procurando uma roupa que combinasse com ele, que faria sentido colocar nele, sabe? E em tons de roxo também. Teve coisas que eu não coloquei roxo nem azul, eu deixei preto mesmo. Não lembro agora se eu mudei ou não. Mas eu sempre tentei me basear no que eu tava vendo no vídeo e ao mesmo tempo no que fazia sentido na minha cabeça. Na roupa de academia, essas coisas assim, eu tentei fazer algo mais adolescente possível, mas também ao mesmo tempo que, como ele tá se baseando na segunda-feira, ele às vezes tenta ir na academia e às vezes ele não consegue. Então eu tentei me basear
nessa questão. Mas como eu disse, foi bem complicadinho, foi bem chatinho de fazer ele. Eu não sei se eu tô gostando dele ou não, mas até o momento estou. Gostei do que ele passou, da vibe que ele passou, mas acho que poderia ter feito melhor. Mas tá tudo bem. E eu fiquei um tempão fazendo ele. Gente, demorou bastante pra fazer ele, eu até voltei, mas ok. E como eu fiz com a Senhora Domingo, eu tentei colocar uma inspiração que fazia sentido com ele, sendo segunda e sendo um adolescente. Eu coloquei aí gênio da informática, sangue frio e pessimista, acredito eu, que faz sentido na minha cabeça. E sim, eu coloquei o nome errado, eu coloquei terça-feira, mas depois eu arrumei. Depois eu mostro arrumando. Dei mais uma... tô mostrando aí como que ficou cada look dele. Acredito eu que tenha passado a vibe que eu queria, de um adolescente baseado na segunda-feira. E foi isso como ficou o segunda. E vamos para a terça-feira realmente. Eu fiz ela como um bebê. E acredito eu que ela tenha sido a mais fácil de fazer. Muito fofinha ela ficou, eu adorei esse cabelinho que eu coloquei nela. A terça-feira, ela tá ali no meio termo entre um pouquinho melancólica, mas não tanto. Então, eu tentei não deixar ela tão melancólica assim, eu deixei ela mais agitada, mas não tanto. Então, acredito eu que ela tenha ficado... sério, gente, ela ficou muito fofinha. E ela é uma pirralhinha, eu tentei deixar ela bem agitada ali. Não sei se ela ficou uma vibe terça-feira, eu coloquei ela como irritável, mas ficou muito bom e eu gostei. E é isso. Eu não tenho muito o que falar dela, até porque eu gostei bastante dela e acredito que ela tenha ficado a vibe de uma criança bem chatinha e acredito eu que terça-feira é chata. E aí eu coloquei de novo errado, mas depois eu mudo o nome, tá bom? Mas agora sim é a quarta-feira. Bom, a quarta-feira, ela pra mim é um meio termo ali, então eu queria colocar ela como uma criança que não sabe muito bem o que que ela é. Se ela é uma criança, se ela é uma adolescente, e tem hora que ela se sente super adulta, e tem hora que ela se sente super criança. E acredito que todo mundo já teve uma fase assim, seja na adolescente ou quando era criança. Então eu tentei colocar isso nela, sabe? Então tem hora que ela tá com uma roupa mais infantil e tem hora que ela tá com uma roupa mais, na cabeça dela no caso, mais adulta. Então eu tentei trazer isso e eu misturei as cores azul, laranja, e acho que rosa também, não lembro. Mas pra ficar essa mistura do meio termo com amarelo e azul. E algumas coisas roxas também eu coloquei. Pra continuar essa vibe nesse meio termo que a quarta-feira é. De não saber muito bem o que que é. E aí eu tô mostrando os looks dela, como que ficou cada look pra cada ocasião. Acredito eu que eu tenha feito o que eu queria. Aí eu arrumei o nome. A aspiração eu coloquei ela um pouco agitadinha, mas nem tanto. E agora a gente vai pro filho, o segundo mais velho, que é o quinta-feira. Eu coloquei ele com uma vibe de filho rebelde. Eu peguei essa ideia do vídeo que eu vi, mas eu tentei trazer com ideias minhas também. E como eu falei, eu sou péssima fazendo homem, então eu demorei bastante pra fazer, demorei porque eu não sabia o que colocar nele, mas eu já tinha essa ideia de que ele ia ser um filho rebelde. Eu tive que cortar bastante tempo do vídeo, porque eu fiquei muito tempo querendo, escolhendo um cabelo pra ele, o que que ele ia usar e etc. Mas acredito eu que tenha ficado do jeito que eu queria. Um filho rebelde que, por exemplo, nesse estilo social, ele não usa totalmente um estilo social, e sempre com roupas diferentes e que estão na moda também, na maioria das vezes, para um adolescente, né? E ele usa piercing. E vocês podem ver que eu
peguei ideias já pré-prontas, né? E só que aí eu fui arrumando depois porque eu não gostei muito. Não gostei de como tinha ficado, então eu arrumei pra algo que faria sentido pro quinta-feira. E ficou muito bom, eu acho, assim, passou a vibe que eu queria. E como vocês podem ver, ele tá com vermelho, roupas vermelhas e laranjas também. Então, conforme vai passando os dias da semana, vai ficando algo mais feliz e mais colorido, sabe? Então eu queria passar isso. Eu coloquei ele como bastante social e competitivo. E aí vamos para a nossa querida sexta-feira. Eu coloquei ela como uma criança também. E, gente, pra mim, eu acho que ela é a minha preferida até agora. Eu gostei bastante. E pra mim, também, foi bem difícil fazer ela. Porque eu não sabia que cabelo colocar nela. Eu fiquei um tempão escolhendo um cabelo pra ela. Porque toda hora eu colocava um cabelo e ficava outra vibe que eu não queria. E demorou bastante. Eu queria ela com óculos que eu vi no vídeo também. E eu vou mudar bastante coisa nela. Mas assim, gostei muito de como ficou. Sem querer eu coloquei ela com umas roupas meio anos 70. Até porque eu coloquei ela com roupas laranjas. Então, aí ficou nessa onda de anos 70. Ela é bem apegada ao pai dela, que é o Seu Sábado. Então, eles têm muito em comum. Ela é uma criança que gosta bastante de brincar, se divertir o tempo todo. Nunca é hora de dormir, é sempre hora de brincar e rir e zoar as pessoas. Então, eu tentei trazer isso, né, pra ela. Mas eu gostei bastante de como ela ficou. E as roupas delas da sexta-feira ficou bem legais. Eu coloquei também esses band-aids na perna, acredito eu, que ela tá sempre brincando, então tá sempre machucando o joelho dela, as perninhas dela. Eu coloquei ela como muito sociável. E agora vamos para o Seu Sábado. Seu Sábado, ele é um homem de lá seus 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, que se acha um adolescente de 17 anos. Foi complicado também pra fazer ele. Como eu já disse várias vezes, eu sou péssima fazendo homem. Então, foi um pouquinho complicado. Por mais que eu tinha uma noção de como eu queria ele, eu não sabia exatamente como fazer ele. Então, eu tentei colocar roupas mais jovens, assim, né? Dizendo assim, mais jovens. Porque ele não se acha um adulto, ele não é uma pessoa responsável. E isso vai interferindo muito com o relacionamento dele com a senhora Domingo. Antes de acabar o vídeo, eu queria perguntar pra vocês se vocês querem que eu faça um vídeo fazendo a casa deles, como seria a casa deles. Já me falem aí nos comentários, me respondam, que eu tô com essa ideia de fazer a casa deles. Mas voltando ao Seu Domingo, ele ficou com uma vibe bem de adolescente. Também usei algumas roupas pré-prontas, porém depois eu mudei pra cor que faria sentido ele usar. E assim, eu gostei bastante de como o Seu Domingo ficou, mas acredito eu que também poderia ter ficado melhor os homens dessa família. Mas tá tudo bem, então é isso. Coloquei as inspirações aí que combinavam com ele. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E bom, até o próximo vídeo. E tchau, tchau!